Então, pessoal, a gente vai falar agora sobre os tigres asiáticos. Primeiramente, é necessário que vocês saibam que a Ásia, né, o continente, os países que pertencem à Ásia, de uma forma meio que total, eles sempre foram desconfiados em relação a outros países a tentar dominar o seu território. Então, eles foram, né, por vários anos, fechados economicamente, mas com o final do socialismo, né, esse sistema que existiu há muitos anos, eles viram que era necessário ter uma abertura econômica para empresas, né, adentrar esse território. Não como uma forma de dominar, mas como uma forma também de lucrar com a entrada deles e ter uma modernização mais rápida, né, vamos dizer assim. Então, três países começaram a ter essa industrialização, que foi Coreia do Sul, Singapura e Taiwan. Eu botei ali Formosa porque é uma cidade litorânea, né, chinesa que foi mantida como colônia por mais de 150 anos, né, colônia inglesa, e agora já voltou, né, a ter domínio chinês. Mas o que é necessário vocês saberem que alguns fatores foram primordiais para a industrialização desses países. Primeiro foi a mão de obra qualificada e disciplinada, ou seja, os asiáticos têm essa disciplina em, em estudar e de uma forma, no caso, disciplina também em relação às ordens de superiores, até mesmo porque eles já viam de sistemas ditatoriais, então eles permaneceram com essa disciplina, uma política de atração de empresas, como incentivos fiscais. Quais tipos de incentivos são esses? Né? São doações de terreno, isenção de impostos por alguns anos e também com uma promessa de uma infraestrutura melhor para, no caso, essas empresas. Né? Poucas leis de proteção ambiental, né? No caso, vocês podem ver em noticiários, jornais, que um exemplo é a China, que você pode tem às vezes na época do ano que existe uma nuvem de fumaça na cidade. Até eles já utilizavam a máscara, até mesmo como uma forma também de preservar a saúde, mas não da forma que é atualmente com a proteção de um vírus. Né? Então eles já utilizam a máscara por décadas, porque não existe quase lei de proteção ambiental nesse país. Poucas leis trabalhistas, ou seja, tem longas jornadas de trabalho, o período de férias deles não é como aqui no Brasil, com 30 dias, são jornadas menores, quando tem, no caso, também, né, férias. Então, verificando tudo isso, né, houve a primeira geração considerada dos países asiáticos, que foi considerado os tigres asiáticos. Né, até pela forma desse nome, tigres, é uma forma meio que agressiva, até da economia, até que eu coloquei aqui embaixo. Né, que eles tinham uma agressividade muito grande na captação, né, de chamar essas empresas internacionais. Então a primeira geração foi formada pela Coreia do Sul, não Coreia do Norte, ou não Coreia, pessoal, é necessário vocês saberem que existem duas Coreias, eu vou falar depois. Taiwan, Singapura e Hong Kong. Então, na década de 70, no Sudeste Asiático, tiveram, no caso, essa acelerada modernização, né? Um crescimento econômico muito grande e justamente pela essa abertura do mercado para investimentos estrangeiros. Tá ok? Então, a primeira geração dos países que começaram a industrialização foram esses daí, tá ok? Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e Hong Kong, quatro países considerados tigres asiáticos. Aí a gente tem os novos tigres asiáticos, que é a segunda geração, que foi na década de 80 e 90. Né? Indonésia, Malásia e Taiwan. Okay? É necessário também vocês saberem que, justamente em especial, os novos tigres asiáticos são ilhas formadas entre o Oceano Índico e Pacífico. E isso
fez com que as empresas transnacionais que adentrassem esse país fosse voltado também um pouco para o turismo, né? São ilhas que são muito procuradas por esse tipo de favorecimento, vamos dizer assim, natural. Tá ok? Então, ó, com nível de renda, no caso, começaram a ter uma qualidade de vida e industrializações inferiores. Mas, no caso, né, vocês podem ver que eles podem utilizar o turismo como uma forma de industrialização também, até uma forma de resorts, hotéis de luxos. E isso tudo foi utilizado nesses países justamente por essa questão, tá ok? De belezas naturais. Okay? Então, essa daí foi a segunda geração dos considerados novos tigres asiáticos, e tem agora os novíssimos tigres asiáticos, que é Filipinas, que também são ilhas, e o Vietnã. Ok? Então, basicamente, né, tem algumas características, né, no caso desses dois países, que são a terceira geração, características que foram de recebimento de grandes investimentos industriais e financeiros, né, as três gerações de uma forma geral, indústrias de bens de consumo desenvolvidas, né, com produtos como automóveis, eletrônicos, informática, grande parte, né, ou se não a 100% dessa fabricação de mercadorias para exportação, não ficam no território deles. Okay? A mão de obra também é barata e eles têm um alto investimento na área de educação. Okay? Existe uma dependência financeira dos países desenvolvidos. Né? É claro que são as multinacionais que ditam, ó, agora é a fabricação de automóveis, não, é eletrônicos, é informática, ok? Então eles dependem basicamente dos países desenvolvidos, meio que formando, né, no caso, o sistema, né, de colônias. Mas, né, isso passou, mas ainda assim é como fosse. Okay? O Vietnã, em 1954, teve uma guerra civil, onde foi dividido o Vietnã, né, em duas partes, o norte socialismo e o sul capitalismo. Em 75, a parte do socialismo ela acaba saindo vitoriosa e o Vietnã fica isolado, né, de relações internacionais, ou seja, a maior parte dos países verificando que há um sistema que, né, não dita as ordens atuais. Mas até então, na década de 80, houve uma abertura para o capital estrangeiro, tá ok? Então, favorecendo um pouco a economia deles, que já estava atrasada, ok? Ainda assim mantendo um partido comunista. Então, na década de 90, houve um crescimento, né, do PIB, justamente para uma política de abertura do capital, né, para o capital estrangeiro. Okay? Agora falando um pouco sobre a Coreia, tá, ok? Então tem pessoas que falam que a Coreia é como se fosse um país só. Não, a Coreia ela é dividida em duas partes, tá, ok? Isso ocorreu na Guerra Fria, né? Então houve uma separação aí da Coreia do Norte à Coreia do Sul. A Coreia do Norte é um partido comunista, né, que foi, né, apoiado pela União Soviética, e o Sul, um governo capitalista de apoio dos Estados Unidos. Então essa divisão interna em dois estados, né, acabou formando-se dois países diferentes, né, com sistemas diferentes. A Coreia do Norte é a República Democrática Popular da Coreia e a Coreia do Sul é a República da Coreia. Okay? Então, em 53 houve essa divisão e acabou que temos duas Coreias com um sistema totalmente diferente. Okay? Então, a Coreia do Sul é a 14ª economia mundial, né, tem um grande investimento do governo e iniciativa privada, e os setores que são favorecidos são de tecido,
automóveis e construção naval, tá ok? Então aqui eu botei para vocês, ó, existe no caso aqui, ó, a Coreia do Norte em vermelho e a Coreia do Sul em azul, ok? Uma dica que eu dou para vocês da internet é sobre um canal do youtuber Estevão pelo Mundo, onde ele fala muito sobre o país como um todo da Coreia do Norte, né? Ele foi lá, verificou como era o país, né? No caso com uma lente do celular, ele mostrou como no caso a economia, os costumes, o sistema ditatorial que existe lá, entendeu? Tudo é meio que filmado por ele, né? Mas controlado sempre por uma pessoa indicada pelo governo, né? Para tentar mostrar o que eles querem, tá ok? O que eles querem passar e não o que de repente uma pessoa queira de fato, né? Filmar, fotografar, né? Então é um vídeo, né? No caso, um canal que eu indico a vocês.